E aí, pessoal, Fabrício aqui novamente, tudo bem? Lembra, esqueci de falar no último vídeo, mas se você está gostando dos vídeos até agora, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo mais. E qualquer coisa também comente, caso você queira saber de outros assuntos e tudo mais. Continuando nossa série sobre progressões, agora a gente vai falar um pouquinho sobre progressões geométricas. Lembrando, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira, onde nós vamos ver coisas mais gerais das progressões geométricas, e outra parte que nós veremos um pouquinho sobre as progressões convergentes. Nada muito novo, nada muito velho, tudo normal, então bora lá. Primeiro, a PG, assim como a PA, a progressão aritmétrica. Se você não viu o vídeo, vai lá no nosso canal procurar o vídeo sobre progressão aritmética. É uma sequência. E novamente nós vamos utilizar as mesmas ideias. Cada termo vai ocupar uma posição, cada posição vai ter um valor que é distinto do valor dessa posição e assim por diante. Então lembra, A1, valor no primeiro termo, A2, valor no segundo termo, ou seja, o índice, que nós vamos chamar de 1 até n, é o que vai definir a posição, e o A é o que vai definir o valor nessa posição. Trago aqui para você então um exemplo muito simples, que é essa sequência 1, 3, 9, 27. Eu pergunto para você, você reparou algum padrão? Se reparou, se não reparou, pensa mais um pouco. Se reparou, qual é o próximo termo dessa sequência? Exato! Se você perceber, do 1 para o 3, multiplicamos por 3. Do 3 para o 9, multiplicamos por 3. Do 9 para o 27, multiplicamos por 3. Para obter o próximo valor, simplesmente utilizamos esse fator 3 para fazer essa multiplicação novamente. Ou seja, 27 por 3, 81. Agora vem uma questão que, talvez, diferente da PA, a PG ela acaba tendo uma característica próxima ao que nós conhecemos de função exponencial. Ou seja, o crescimento da PG é muito rápido se comparado ao crescimento da PA. Inclusive, a PA poderia ser comparada a uma função linear, enquanto a PG poderia ser comparada a uma função exponencial. Qual seria o sétimo termo? Exato! O que nós poderíamos fazer é continuar essa PG vendo os próximos termos. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. Porém, vamos fazer aquela mesma revisão sobre o que acontece conforme a gente vai passando de um termo para o próximo. Ou seja, nós temos o primeiro termo sendo 1. O segundo termo é 3. Mas se a gente pensar bem, nada mais é do que o primeiro termo vezes 3. Ou seja, 1 vezes 3. O terceiro termo seria 9, que é 3 vezes 3. Ou o primeiro termo vezes 3 ao quadrado. E assim por diante. Olha que interessante. O quarto termo seria 27, que seria 1 vezes 3 elevado à terceira. Mas repara novamente, o índice é a quantidade de vezes que você está fazendo essa potência é o índice menos 1. Exatamente porque, como nós tomamos o primeiro termo como referência, ele faz com que essa subtração, esse valor k aqui, seja 1. Porém, não necessariamente precisa ser o primeiro termo. Como nós vimos aqui, nós temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, e nós já calculamos o quinto termo, que seria 81. Ou seja, se eu pego o quinto termo, conforme eu faço aqui, se eu pego o quinto termo, o valor que eu vou subtrair aqui na minha razão seria 5. Ou seja, como nós estamos querendo calcular o sétimo termo, como isso aqui ficaria? Ficaria o quinto termo, que é o que a gente escolheu, ou seja, o k eu fiz igual a 5, a razão elevado à posição que eu quero calcular, menos a posição que eu tenho. Tudo bem? Ou seja, primeiramente, calculando a nossa razão, como nós fazemos isso? Na progressão aritmética, a gente subtrai um termo pelo outro. Aqui, como nós estamos multiplicando um termo a cada vez que nós passamos uma posição na sequência, nós dividimos o termo pelo anterior. Por exemplo, 9 dividido por 3, ou 27 dividido por 9. Nesse caso, eu peguei 9 dividido por 3. Substituindo os valores que nós já conhecemos, como sabemos que o termo na quinta posição é 81 e que a razão vale 3,
né, e 7 menos 5 é 2, nós temos que isso daqui é 81 vezes 9. 81 vezes 9, 729, que era o valor que nós tínhamos encontrado. Olha que interessante, eu trago outro exemplo ainda para ficar mais impressionante ainda, que é utilizando, por exemplo, k igual a 2. Quem é o nosso valor na segunda posição? 3. Então, agora, em vez de subtrair aqui do expoente da nossa razão o 5, nós subtraímos por 2. 3 elevado à quinta, que seria o valor após o 81, seria 243. Logo, 3 vezes 243, 729. Chuchu, beleza. Claro que aqui vai uma dica de coração de professor. Normalmente, vestibular não cai em valores muito altos para PG, por conta que não é um objetivo. O objetivo é você saber se você sabe interpretar uma sequência, não se você sabe fazer um cálculo de potência. Pelo menos na minha cabeça isso não faz sentido. Então, normalmente é mais interpretação da questão do que você ficar calculando potências atrás de potências gigantescas. Tudo bem? E aqui nós vamos ter outra coisa que eu acho muito interessante. Na progressão aritmética, a gente fazia a média aritmética entre os termos. Na progressão geométrica, adivinha, a média, exato, geométrica. Porém, vamos aqui dar uma olhadinha na nossa sequência. Lembra, cada posição, cada valor na nossa sequência ocupa uma posição. Primeiro termo 1, segundo termo 3, terceiro termo 9, quarto termo 27 e assim por diante. Isso aí tem que ficar muito claro para você. Agora, o que seria essa média geométrica? Então, vamos pegar o primeiro e o quinto valor. Em vez de somar esses valores, nós vamos multiplicar um pelo outro. Ou seja, o A1 vale 1, o A5 vale 81. 1 vezes 81, 81. A raiz de 81 vale quanto? Olha só que incrível, 9. Que número que está entre o A1 e o A5? Bem no centro. Exato, 9. A mesma coisa que aconteceu na nossa PA. Inclusive, isso aí também é válido se você fizer para o A2 e o A4. Olha que incrível. 3 vezes 27, né? Que é A2, que é 3, e o A4, que é 27, também dá 81. Ou seja, a média geométrica para PG é muito parecido com a média aritmética para PA. E agora, pensar na soma dos termos de uma PG. Então, a forma mais fácil seria você somar todos esses termos. 1 mais 3 mais 9 mais 27 mais 81. Repare que vai ficando muito alto rapidamente. Com isso, obteríamos que a soma é 1093. Porém, podemos utilizar essa fórmula aqui. O que ela significa? Olha só. Então, a soma dos termos de uma PG seria o primeiro termo, ou seja, nesse caso seria 1, vezes a razão elevado a n. Então, repara, se você quer calcular os 7 primeiros termos, seria 3 elevado a 7. Esse 1 você só vai subtrair depois que você fizer o cálculo dessa potência. Tudo isso dividido pela razão menos 1. Vamos ver como fica nesse caso? Ou seja, o primeiro termo é 1, ou seja, nessa multiplicação ele não vai interferir em nada. 3 elevado a sétima menos 1. 3 menos 1. Simples, suave. Ou seja, 3 elevado a sétima é 2187. 2187 menos 1 nada mais é do que 2186, que dividido por 2 dá 1093. Tudo bem? Então, nós continuaremos no próximo vídeo falando um pouquinho sobre progressão geométrica convergente. O que será que é isso? Hein? Um grande beijo e não se esquece de se inscrever no canal, hein?